Olá, pessoal. Saudades de vocês. Tudo bem? Bom dia. Posso fazer aqui uma apresentação rápida, né, do nosso conteúdo que vamos seguir a partir agora do nosso segundo trimestre, tá bom? Pegando o conteúdo que está ligado com o continente europeu, fazendo uma breve apresentação aqui, é importante lembrar que nas aulas anteriores nós tínhamos conversado a respeito do papel da cultura e da influência do continente europeu em escala mundial, não é? E aqui nesse material que eu vou compartilhar com vocês, vai levar em consideração o processo inicial que fez com que a Europa fosse, de fato, considerada, não é, aquele continente de maior capacidade de influência e de, posso falar assim, supremacia a nível mundo. E o momento que marcou exatamente o início de todo esse processo foi aqui, as grandes navegações, que contribuiu na disseminação da cultura europeia. Tá? Então, justamente na página 33, nós iremos passar aqui rapidinho, não é? Um pouco da leitura do papel que as grandes navegações contribuíram para a Europa ser o que, de certo modo, né, aquela grande área de controle a nível mundo. Aqui na página 33 mostra as grandes navegações destacando o papel de Portugal, da Inglaterra e da França, né, como grandes potências do continente, fazendo de fato, né, a sua grande influência no controle das terras, na influência da colonização de territórios além do continente europeu, principalmente África, América Latina e a Ásia, não é? Isso leva em conta a própria história do Brasil enquanto um território que foi colonizado pelos portugueses. Aqui nós temos a passagem, não é, de vários navegantes, entre eles Vasco da Gama para o Brasil, Pedro Álvares Cabral, não é? Chegando a diversas áreas aqui da América, na África e também na Ásia, consolidando aquilo que nós podemos chamar do imperialismo europeu, pegando lá do século XV até recentemente, né, no momento das grandes guerras do último século, século passado, chamado o século XX. Não é? Tanto a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram levadas em consideração, né, os principais elementos que fizeram a Europa, posso dizer assim, balançar as suas estruturas políticas e econômicas, perdendo de fato o seu papel de influência internacional. Então aqui nós temos na página 33 um pouco dessa abordagem que fala do papel das grandes navegações na consolidação da influência europeia a nível mundo. Aqui na página 34, vocês vão ver exatamente o mapa que mostra essa viagem, não posso dizer só no singular, mas sim no plural, as viagens dos grandes navegadores portugueses, que contornaram, de certo modo, vastas áreas, principalmente aqui abaixo da linha do Equador, pegando desde a América do Sul, na África, na Ásia, e dando aquela volta, que eu posso dizer assim, literalmente no mundo, consolidando o papel da Europa na formação do sistema colonial. E aqui na página 34 mostra exatamente isso, que já conversamos um pouco deste assunto nas aulas de história, lá no sexto, no sétimo ano, que de fato foi o sistema colonial que os europeus conseguiram formar a sua base de poder econômico sobre vários territórios do mundo. Né? O Brasil, de fato, foi um território colonizado pelos portugueses e que passou por um grande processo civilizatório, né? Da cultura portuguesa, da mudança da estrutura comercial, né? Feita aqui através do Pacto Colonial, fazendo os poderosos europeus, principalmente portugueses, né, ficarem cada vez mais poderosos e ricos, porque a colonização que Portugal fez ao Brasil, respeitando o sistema colonial daquele período do século XV e XVI, consolidou um papel muito poderoso
o controle português sobre o Brasil e outras áreas também da América e principalmente África também. Né? As colônias portuguesas, que eu posso dizer africanas, respeitaram os mesmos moldes, que eu posso dizer, que aqui os portugueses desenvolveram. Então, aqui nós temos na página 34, justamente nessa área, quando se fala do sistema colonial, havia aquilo que nós já tínhamos conversado sobre o pacto colonial, né? Onde um fenômeno que colocou exatamente a relação de dependência entre a colônia e a metrópole. Portugal e Brasil, fato, levou um processo histórico de colonização e exploração. Aqui nós temos exatamente uma parte, né, que mostra a cidade de Ouro Preto, aqui à esquerda, e a cidade de Salvador, capital da Bahia, do lado direito, mostrando a influência colonizadora portuguesa na formação, né, da sua estrutura urbana, na paisagem, né, na formação cultural, política, econômica. Mas não foi só aqui na América, né? Foi também aqui no continente africano. A Europa teve um papel significativo na colonização do continente africano. E aqui, justamente na página 35, faz essa abordagem da influência europeia sobre o continente africano, tá? Mostrando que desde o século XVI, a África foi colonizada, né, foi dominada pelas potências europeias, tirando desse continente, claro, o continente africano, que nessa ocasião tinha muitas riquezas, até hoje possui muitas riquezas, não é? Que atendam aos interesses colonizadores dos países mais ricos do mundo, principalmente os europeus, criou aí uma relação, né, desigual de poder e exploração, fazendo com que muitos países africanos até hoje ficam aí, né, na condição de, chamamos assim, de subdesenvolvimento. Então, desde o século XVI, a África já era colonizada como fornecedora de mão de obra escrava. Considerando a enorme diferença cultural e a incorrigível mania civilizadora do europeu, o grande interesse no continente africano era, além da escravidão, a conquista de terras, mascarada por uma necessidade de civilizar a população africana. Processo que aconteceu na África muito parecido aqui, que foi colocado também na estrutura colonial no Brasil. O processo de civilização, né? Civilizar o povo de cada continente, né? Foi um dos moldes que os europeus criaram para estabelecer seu controle e seu domínio. Isso era feito pelas, como diz aqui, né, expedições, feitas com o objetivo de mapear o território, explorar as riquezas, analisar a cultura, influenciar de fato o papel naquilo que nós chamamos de colonização. Então aqui, no caso na página 36, mostra Portugal conseguiu manter, mesmo após a independência do Brasil, os territórios de Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique. A Espanha ficou com as Ilhas Canárias, Ceuta, Saara Ocidental. A Bélgica ocupou o Congo e Ruanda, enfim. Na página 36 mostra o quanto os europeus conseguiram controlar vastos territórios no continente africano, fazendo com que este território tivesse o que chamamos de partilha da África, transformando esse continente, né, naquilo que nós chamamos de palco de exploração feito pelos europeus, criando aí uma relação que eu posso dizer imperialista. Tá? O imperialismo europeu na África consolidou o poder, né, eu posso dizer assim, da Europa sobre o continente africano. E esse momento ficou marcado exatamente de controle imperialista do continente africano pelos europeus, numa fase chamada de Conferência de Berlim. Aqui no final da página 36, não vou dizer no final, mas no meio da página 36, tem aqui a reunião que permitiu que os países europeus, tá, reunidos na capital da Alemanha, no ano de 1884 a 1885, estabelecessem uma reunião no qual foi definido a divisão do território africano entre os países mais poderosos da Europa até então. Por exemplo, a Itália, a Alemanha, né,
posso dizer assim, Portugal, França, Inglaterra, foram países que, de fato, conseguiram distribuir, né, o seu controle, esse seu domínio sobre o continente africano, através dessa conferência chamada Conferência de Berlim, que fez com que as áreas do continente africano fossem divididas em partes iguais? Não, em vários, posso dizer assim, possessões territoriais, atendendo os interesses dos grandes, posso dizer assim, países europeus. Isso acabou, de fato, deixando graves problemas, né, ligado aqui ao massacre cultural da África a partir da expansão europeia. Então, eu vou finalizar aqui, para não ficar um vídeo muito longo, né, mostrando que o continente europeu, além de ser um continente de influência no território latino-americano, tá? Aqui na página 34 e 35, mostra que teve um papel preponderante no continente africano. Tá? Então, a estrutura colonial feita pelos europeus, numa escala mundial, fez com que o seu poder e a sua hegemonia e o seu controle fosse expandido por vastas áreas territoriais do mundo. Bom, espero que possa ajudar esse pequeno vídeo a entender o quanto o continente europeu teve papel preponderante na estrutura de, posso dizer assim, de influência na vida política, econômica, social, cultural de vários outros territórios do mundo. Lembrando que esses territórios colonizados pelos europeus foi, de fato, a África, a América Latina e a Ásia. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Espero que possa ajudar vocês. Tá bom?